Essa tá perfeita. Ô, professor, qual é a Voltando. maior anta do mundo? Oi? Qual é a maior? Voltando, vamos lá. Vamos lá, turma. Então, o que que acontece? Depois disso tudo que eu falei com vocês, aí na página 11, no primeiro parágrafo, vem falando sobre os homens bons e sobre os donos da terra e os escravos. Por quê? Deixa eu ler para vocês aqui, olha só. Durante o sistema dos governos gerais, as câmaras municipais também atuaram na administração do Brasil, exercendo o poder político local através dos vereadores, chamados de homens bons. Se vocês puderem anotar, isso vale a pena. Por quê? Eles Mas eram anotar grandes isso tudo que você marcou? Sim. Eles eram grandes comerciantes, proprietários de terra, donos de escravos, e coordenavam a cobrança de impostos, a conservação das ruas e a criação das leis municipais. É óbvio, pessoal, que essas leis municipais foram sendo criadas de acordo com a vontade deles, no caso deles, homens bons. Tá certo? E por que eles eram chamados de homens bons? Porque, na verdade, isso foi mais um sarcasmo para a época, né? Porque todo mundo falava que eles eram os homens bons, porque ninguém tinha o poder de contradizê-los. Então, o que eles faziam, eles falavam que era bom para toda a comunidade. Logo, eles eram chamados de homens bons. Mas o que eles faziam era bom mesmo? Então, como eu estou falando, eles sempre viam o que era necessário para eles e não para a sociedade. Por isso que esses homens bons, o nome homens bons, era mais um sarcasmo, né? Ah, Tá? Então eles não aham. eram bons nada, eles eram egoístas. Desde o princípio, o nosso país só teve representantes políticos que viam as suas necessidades e não a necessidade do povo. E os poucos que viram a necessidade do povo foram sendo, ao longo da história aí, foram sendo reprimidos, mortos, né? Ué, não entendi isso, mas se o que era bom morreu, por quê? Ah, não entendi isso não. Repete, o que você não entendeu? Não, você tá falando que os bons eram mortos, mas Sim, por por que as quê? pessoas preferiam os bons e não os ruins? Não, não é as pessoas. O grupo político, eles não aceitavam Esse bom que fazia as coisas boas. sim, exatamente, Ah, porque numa ideia contrária no que eles queriam, tá? Então nossa. vamos lá. Aham. No exercício de aprofundamento, que essa pesquisa aí vem pedindo para vocês fazerem o seguinte: faça uma pesquisa e descubra a função das atuais câmaras municipais no Brasil. Como são chamados seus membros e quem pode fazer parte Ah, desse órgão. Isso é muito fácil, né? Vou perguntar de é novo para vocês. Quem faz parte das câmaras municipais do Brasil aqui nos municípios? prefeito? Vereadores. Vereadores, né? Na Câmara Municipal Ah, são os vereadores. E o que os vereadores fazem? Nada. nada. Nada, tá? Eles votam em petições. Então vamos lá. Então vou melhorar minha pergunta. O que os vereadores deveriam fazer? Ah, bom. Eles deveriam trazer Criar novas oportunidades de ajudar o povo. Então, reformas, Ô, professor, construções você de lugares perguntou, eu públicos falei. novos. Então, na verdade, a função de um vereador ela é muito simples. O vereador, legalmente falando, ele só tem duas obrigações. As duas obrigações são as seguintes. Primeiro, o vereador ele tem que criar leis para favorecer a população do seu município. Não, o prefeito não? Não. Eles O prefeito criam... aprova as leis? O prefeito O prefeito que aprova. O prefeito só Ah, aprova. Os vereadores criam e votam. Quando eles criam e votam, aí vai para a mão do prefeito, para o prefeito colocar em prática ou não. E a segunda coisa que o vereador tem que fazer é fiscalizar o trabalho do prefeito. Então, os vereadores, a profissão vereador foi criada para poder existirem pessoas para tomar conta de um prefeito, porque senão seria mais um reizinho que faria o que quisesse. é. Tá bom? Deu Uhum. para entender?
Então, Sim. agora que daqui a pouquinho vocês vão começar a poder tirar título de eleitor, vocês vão ver que vereadores aí em período eleitoral, eles prometem um monte de coisa, dão um monte de coisa, dão cadeira de roda, fazem festa em tal lugar, dá tijolo não sei aqui, não sei acolá. Tijolo? É verdade, dá milheiro de tijolo. Aí no Lago tá. Azul mesmo, o João Pedro, eu já vi candidato a vereador chegando com um caminhão de tijolo e dando para as pessoas. Professor? E isso é totalmente irregular. Por quê? Me Ele responda tá o meio que seguinte, subornando as pessoas, né? não é meio que subornando, ele está subornando as pessoas. Já aconteceu isso na nossa turma, no E 5º ou aí, 4º ano. eu te Sim. pergunto o seguinte, uma pessoa que é capaz de tentar comprar o voto dos outros, ao invés de defender ideias, ao invés de trabalhar, de explicar as suas ideias de leis que eles vão criar, o que esse cara vai fazer de bom para o município? Nada, não vai fazer nada. Você pode ver que os vereadores aí de Barra do Piraí, a maioria foi eleita dessa forma, comprando voto, fazendo churrasco, fazendo futebol, patrocinando um jogo de futebol no Então, final de professor, já semana. aconteceu isso na nossa turma. O menino falou que quem votasse nele ia ganhar pirulito. Então, E o isso cara daí, quase ganhou. isso daí já é uma corrupção. Aí o Porque, Isaías ficou chamando ele de corrupto na sala toda hora. Corrupto, mas por corrupto. quê? Por quê? Para pensar. O cara está tirando do próprio bolso ou está pegando dinheiro emprestado com algumas empresas. Quando esse cara entrar na Câmara Municipal, você acha que ele não vai devolver esse dinheiro ou não vai querer reaver o dinheiro que ele gastou? É óbvio que vai. Então a população tem que parar de achar que os vereadores eles conseguem fazer muita coisa. Não é verdade. O vereador não pode fazer muita coisa. O vereador só pode fiscalizar o trabalho do prefeito e legislar, fazerem Tem que dar as sorte do prefeito leis. aprovar a ideia, né? Então, aí é onde o povo entra. Por quê? Se o povo, a grande massa, acompanhasse quem eles votam, essa grande massa iria ver quem trabalha de verdade e ia ver se os vereadores iam votar ou não. Eu, por exemplo, eu posso ser um vereador muito justo, faço leis para a população barrense, posso fazer uma lei para poder diminuir o salário dos vereadores, eu posso fazer isso, se eu fosse um vereador. Só que o grupo de vereadores Teria que aprovar isso. teria que aprovar. E eles não iam querer. E aí esse é o problema. Por que esse é o problema? Porque quando a população tá em massa, eles conseguem impor a sua vontade. Por exemplo, numa cidade lá do Paraná, eu lembro há um bom tempo atrás, foi até chamado de o episódio do gato pingado. Por quê? O episódio do gato pingado. Por quê? Nesse município, é um município pequeno, menor do que o de Barra do Piraí até. Tinham 9 vereadores, só um minuto, 9 vereadores. E toda terça-feira tinha, como é que fala? O plenário aberto para a população da cidade poder ir lá acompanhar as votações, os debates, né? E aí o que acontece? Eles colocaram uma lei para poder aumentar o salário deles. E aí tinha uma mulher lá sozinha da população, que não era vereadora, não era nada, pediu a palavra, porque tem o direito de pedir a palavra, e falou que aquilo era uma vergonha, que aquilo não podia, que o hospital da cidade estava todo precário, então como é que eles iam aumentar o salário deles? E aí, pessoal... Todo mundo começou a gritar. Não, o vereador, ela estava sozinha, e com os vereadores. E aí o vereador falou que ela era uma ridícula, que ela era meia dúzia de gato pingado, não iam fazer eles mudarem de ideia. O que ela fez? Ela saiu gritando na rua, juntou a população quase toda, e aí cada bairro levou seus representantes para a Câmara Municipal no dia da votação. E aí eles fizeram uma pressão gigantesca nos vereadores e os vereadores anularam a lei. Por quê? Porque a mulher conseguiu mostrar para a população que o que eles iam fazer era errado. Mas se a mulher não estivesse lá, eles iam aprovar a lei e ia virar uma coisa
que estaria correta, porque eles teriam votado e eles teriam o aumento da renda deles. Deu para entender? Aham. Então, vocês estão entendendo a importância de um vereador? Então, no nosso Sim. país, desde o início, infelizmente, os nossos representantes políticos, eles sempre fazem besteira. Fala, Leandro. Eu esqueci o que eu ia falar. Esqueceu? Esqueci. Então, Ah, conversem com os pais de vocês, com os avós que vão votar esse ano. Conversem com eles. Falem assim, olha pai, olha mãe, olha avó, olha avô, olha tio, olha tia. Não, Primo não, mais velho. eu não vou falar mais com a minha avó, não. Me chamou de Ana. Então, Leandro. conversa com eles sobre isso. Conversa com eles sobre essa questão do vereador, o que o vereador tem que fazer de verdade. O vereador não tem que estar distribuindo cadeira de roda, não tem que estar fazendo churrasco, não tem que prometer nada disso, porque isso são troca de favores. E o vereador não tem que fazer isso. Então, tudo isso que o vereador promete a mais, com certeza ele vai roubar depois. Tudo bem? Vamos lá? Sim. Então, como tópico agora, eu quero que vocês escrevam assim: escravidão no Brasil. E aí eu vou explicar. Professor, você sabe se aqui em Barra do Piraí é aberto a votação para o povo também ver? Sim, sim. A professora Rose, que foi professora de matemática, ela chegou a dar aula para vocês de matemática? Para mim, não. Então, a professora Rose, aquela que veio a falecer há Não. pouco tempo, ela era uma Aham. das representantes do povo barrense. Ela, toda terça-feira, ela ia à Câmara Municipal para poder ver as votações. Mas Tá? toda terça-feira tem votação aqui? Antes da pandemia, os vereadores Era tinham toda que ir. terça-feira. Aham. Sim. É, Na mas verdade... fala. não, que você tá falando aí que a mulher juntou todo mundo lá da Claro que cidade isso não para foi... É porque reclamar? isso não foi do dia para a noite, tá, João Pedro? E Sim, é mas de uma tipo, semana para outra. mas Eles parece que quem colocam... mora em Barra do Piraí nem liga para essas coisas. Sim, não ligam, Não, não, exatamente. Mas eles não ligam são mesmo. poucos. Mas isso é cultural do povo brasileiro. Você não vai achar uma grande massa brasileira que é politicamente entendida. Por exemplo, eu mesmo, que sei essas coisas que eu estou falando para vocês, eu não vou à Câmara Municipal para poder acompanhar. Você entendeu por quê? Porque eu tenho trabalho, eu tenho família, tenho compromissos. Então, as pessoas pensam que toda essa situação acaba dando a elas esse não compromisso de acompanhar os vereadores e o prefeito. Por quê? Nós acreditamos que quando a gente vota na pessoa, a pessoa vai fazer o certo. O problema é que os vereadores, eles são iguais a vocês, alunos. Se não tiver alguém tomando conta, eles vão fazer coisa errada igual vocês na hora da prova. Todo mundo sabe que é errado colar na prova. Mas se não tiver alguém tomando conta, dificilmente vocês não vão colar. A mesma coisa os vereadores. Se não tiver ninguém tomando conta, dificilmente eles não vão desviar a verba para o bolso deles. Vocês entenderam? Sim, Ô, a professora Tânia professor. falou que a Tânia disse que vai sair mais cedo porque o celular vai descarregar. Tá bom. Fala, Leandro. Era isso que eu ia dizer. Então, tudo isso é corrupção. Rafael, você chegou a pedir a palavra aí? Não, eu só completei algumas, Oi? O quê? algumas coisas que você falou. Ah, então tá. Então vamos lá. Vocês entenderam então a questão dos vereadores? Sim. Então, beleza. Vocês entenderam a importância que vocês têm? Vocês Mas a gente vão... não vota. Eu sei, mas vocês estão começando a formar as cabeças pensantes que vão votar daqui a pouquinho. Vocês têm 13 anos, não é? Mais ou menos isso. Então, 12, 13 anos. Com 16 anos, vocês já vão ser eleitores, se quiserem, Mas aí claro. a gente vota se a gente quiser, né? Então, com 18 já é obrigatório. Daqui a pouquinho. Então, vocês já podem se considerar quase que um futuro. E aí, se eu não passo isso para vocês,
vocês vão fazer parte daquela massa que é comprada, que vai num churrasco de um político desse e acha que tem que votar nele, que ganha Porque tem um churrasquinho. que ganha R$ 100 de um político desse no período de eleição e acha que tem que votar nele. Caraca, isso é E Mas eu vou uma... fazer, professor. Eu não sou bobo. Eu vou, Eu ia sabe o que eu receber e vou fazer? votar em outro. Mas olha só, Professor, Eu sabe vou o que tem que receber, eu ser? vou votar em ninguém. Não, você tem que chegar lá. Aí ele falou, toma R$ 100, vota em mim. Você pega o dinheiro. Aí você fala, vou votar em você. Aí no dia, aí no dia que você vai votar, aí ele vai estar lá. E aí, votou em mim? Lógico que não. Aí ele vai gastar. Claro. Aí o cara gastou dinheiro à toa e vai aprender a não ser mais burro. porque... Oi, Professor, oi. a gente pode, tipo, eles prometem um churrasco. Aí a gente vai no churrasco e não vota. Então, é um direito de cada um. Vocês podem querer fazer isso também, né? De enganar o cara. Pode ir. Não estou falando para não ir. Até porque, se você perguntar diretamente para um vereador, para um candidato a vereador desse, ele não vai falar que está fazendo churrasco para poder ganhar voto. Então você pode Vai ser uma falar que é pra convidada. ajudar. É, Vai você falar. pode ser uma convidada. No papel, ele não pode nem impor isso. É algo meio subjetivo, meio relativo. Uhum. Então, o que Mas acontece? que inconscientemente realmente é para isso. E digo mais, as pessoas, né, os adolescentes assim da fase de vocês, eles crescem, infelizmente, num meio em que eles veem os adultos fazendo errado. Eles veem esses adultos indo para esse jogo de futebol que esses vereadores, né, fazem. Eles veem os adultos indo para esses churrascos para poder aproveitar desses vereadores. Eles veem os adultos aceitando esse dinheiro ilegal. Então, quando essas crianças e barra adolescentes crescem nesse meio, dificilmente você consegue mudar a ideia dele. E aí o município continua sendo roubado. E aí eu já conversei sobre isso lá no Lago Azul, o aluno me respondeu assim, professor, mas se eu não aceitar o dinheiro do vereador aqui, o outro ali na frente vai aceitar, então eu vou pegar o dinheiro mesmo. Aí eu falo para ele assim, então você vai continuar sendo roubado. Aí ele me respondeu assim, eu vou ser roubado como? Eu não pago escola, eu não pago plano de saúde, eu não pago nada. Aí eu falei assim, seus pais pagam luz, água, IPTU? Paga. Eu falei, então você está pagando os impostos, que é justamente o dinheiro que esses vereadores vão roubar. Agora que eu pensei, você falou. Então a chance do dinheiro que ele tá me dando ser meu é grande. A chance não, é totalmente seu. O dinheiro é seu. Caramba! Todo o dinheiro que passa na mão desses vereadores é dinheiro de imposto. É dinheiro de imposto. Não é de nenhum outro lugar. É o dinheiro do imposto que eles arrumam uma obra aqui ou outra colar para poder desviar. Não é que pode ser. É dinheiro seu. É dinheiro seu. Eu vou pedir uma nota de 200 para ele, aí ele me compra o voto. E digo mais. O cara que te dá R$ 100 para você poder votar nele, você pode ter certeza que no mínimo ele rouba 100 mil. Para cada 100 reais que ele der. Então, gente, vocês estão sendo roubados. Vocês que eu falo porque vocês são de Barra do Piraí. É mesmo, porque a cada 100 pessoas que ele der a nota de 100, ele já tá dando mais de 100 mil reais. Não, cara, eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que o vereador, o candidato a 10 mil, na vereador, verdade. que é capaz de te oferecer dinheiro para poder comprar o seu voto, não de vocês que vocês não votam ainda, mas dos mais velhos, ele é capaz também de roubar, de desviar dinheiro. Isso é óbvio. Como é que as pessoas não veem isso e votam nessa cambada? Eu não consigo entender. Não consigo, de verdade. Então vocês, como os futuros cabeças pensantes aí, têm que formar essas ideias na família, conversar mesmo. Professor, nunca ofereceram dinheiro, nunca chamaram minha família para churrasco, para jogo de futebol. Porque eles sabem aonde eles têm que agir. Por exemplo, lá em Vassouras, onde eu vivi durante muito tempo, Eles vão agir nos período, bairros mais pobres, né? Exatamente. Nesse período eleitoral, eles iam aonde? Cada candidato ia no seu ponto certo, que era onde? Nesses pontos mais pobres, nessas áreas mais distantes do centro, nesses distritos. Eles iam lá, dava, sei lá,
R$ 1.000, R$ 5.000 para o representante lá do lugar, para ele distribuir para todo mundo e todo mundo votar no vereador. Então isso é muito sério. Então o nosso país ele está errado desde o início. Mas vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre? Não. Ô, professor, Oi? como que a gente sabe que ninguém quer votar? Oi? Hã? Como a gente pode, sabe, votar por você? Votar em quem? Em mim? Na pessoa certa. Vai do seu Votar. ponto de vista, ué. Exatamente. O que você Você tem tem que que fazer? julgar pelas ações da pessoa. Não é só pelas ações, né? Também pelas ações. Mas você tem que votar pelo que a pessoa, pelo histórico Faz. dela e pelo projeto de governo dela, pelo projeto que ela defende. Quais são os vereadores que você vai saber, por exemplo? Tá no período eleitoral. Eu entro no site da prefeitura ou no site do governo do Eu estado acho que ninguém e conhece esse você site direito. e você Provavelmente. e você vai saber quais são os nomes dos candidatos a vereador. Então, de Barra do Piraí. Aí você vai ver lá, fulano, ciclano, beltrano, aí você vê o nome de todos. Aí você pesquisa. Beltrano. Esse cara aqui, ele tem um processo de quê? Desvio de verba. Já não voto Não vou nele. votar nele. Esse outro cara que eu aqui, quero porra eu vejo. namoro, mas E como bora, que moço. você vai Eu tô quase saber, no ô mundo Tayane? desse Você jogo. vai saber. Tá me ouvindo, Tayane? Sim. E aí você vai saber, porque você vai digitar o nome do cara e vai aparecer no Google, vai aparecer lá se ele tem ou não tem. É Tá sério bom? que se eu pesquisar no Google vai aparecer o nome do cara que tá sendo candidato vereador de Sim, Barra do Piraí? sim, Caramba! sim. Vou fazer o teste depois. Tá bom? Aham. Vamos lá? Isso, pessoal. A internet, ao mesmo tempo que ela traz essa alienação da maioria de vocês, que é com joguinho, com essas bobeiras de YouTube, que vocês perdem muito tempo, a internet também trouxe facilidade, porque, por exemplo, de dentro de casa, vocês conseguem pesquisar o nome dos candidatos a vereador e de prefeito de Barra do Piraí e de qualquer lugar do Brasil. Professor, prefeito, todo mundo só vota no Mário Esteves, não sei por quê. Então, por quê? Porque ele compra voto? Porque bom prefeito ele não foi. Porque o que ele fez foi colocar uma plaquinha. Eu amo Badupi. O cara fez isso. Ajudou demais, cara. Ajudou demais. E eu não É que sei, virou o Bar do Pi agora. Antes e eu não não era, Gente, é sei, Badupi agora. e eu não sei, pessoal. Eu não sei. Ele realmente fez isso. Oi? Ele realmente fez isso. Sim, se você ir lá na praça, perto da onde passou aquela linha de trem, que você vai pra Padaria Vitória, tá escrito Eu amo Badupi e um coraçãozinho. Então, mas tem gente que gosta. Tem gente que que acha gosta legal. disso. Então, é o que eu tô. Mas por quê? É uma população medíocre. Se contenta com pouco. Por exemplo, aí no Lago Azul, João, não tem água encanada aí, cara. Não tem uma estrada, tipo, eles tiraram todos os paralelepípedos pra fazer de novo. Aí já tem um tempo eu falei, cara, eu vou montar um castelo, fazer uma casa com esses paralelepípedos, que dá tempo de eu fazer e desfazer. Que não constrói nada, pô, tá parado ali. Mas por quê? Obra eleitoreira. Eu fui aí em Barra do Piraí Até o ontem. cantão já foi asfaltado, professor. Fui aí em Barra do Piraí ontem e eu vi lá a ponte com aquela cobertura para quem quer passar a pé. E aí eu pergunto para vocês, por que ele fez essa obra na Ponte do Royal e não fez, por exemplo, a obra esqueci a palavra, de asfaltamento lá no Lago Azul? Porque vai dar mais visibilidade. Exatamente, é mais visibilidade. O nome disso é obra eleitoreira. E o que a maior parte do povo barrense não sabe ou não querem saber é que isso mostra que o prefeito, ele quer o quê? Continuar no poder. Porque ele tá mamando lá, ué. Vocês estão entendendo como que vocês são importantes? Vocês vão ser capazes de questionar essas coisas daqui a algum tempo. Mas se eu questionar, vão me chamar de maluco, vão me chamar de bobo, provavelmente. Mas aí, João A Pedro, maioria. mas aí vai depender de como você se coloca. Se você se colocar de forma séria, se você se colocar de forma correta, a tendência é te respeitarem. Entendi.
Professor, você falou do Mário Esteves, eu lembrei de um negócio engraçado. Por exemplo, o Mário Esteves, como prefeito de Barra do Piraí, ele foi horrível. O nosso professor, o nosso prefeito não sabe nem se o Rio é Piraí ou Paraíba. Exatamente, porque ele não é E é o nosso daí. prefeito. Porque ele não é daí. Vocês estão entendendo? Aham. Então, beleza. Alguém quer fazer mais algum comentário? Acho que não. E outra coisa, Não. João Pedro me perguntou o seguinte, mas como é que eu vou falar essas coisas sem me chamarem de maluco? Esses questionamentos, vocês têm que saber falar. Porque se começar a falar de qualquer jeito, o adulto não vai dar ideia para o que vocês estão falando e vocês vão se sentir desmotivados. Então, leiam sobre. Antes de vocês começarem a No conversar, futuro, vamos se juntar todo mundo pra ir lá pra fora fazer esse protesto. escutem outras pessoas, conversem. Conversem, tá? Uhum. Mas conversem com pessoas que vão acrescentar na ideia de vocês. Não Que vão conversem, pelo menos dar uma ideia, né? Que a não gente tá de- conversem com pessoas que vão achar, eu acho que é isso. Ah, o fulano de tal falou isso, eu acho que está certo. Não, conversem com pessoas que vocês pensem que tem assim um embasamento, com pessoas que conhecem, tá certo? Uhum. Então vamos lá, Certo. para a gente poder encerrar e eu liberar vocês. Vocês anotaram Uhum. o que eu pedi aí sobre a escravidão no Escravidão Brasil. no Brasil, sim. Então eu quero que Sim. vocês escrevam assim, ó. A colonização teve início em 1530. Escrevam assim, por favor. A escravidão, desculpa, a colonização teve início em 1530, vírgula. A Ah, partir... não é possível. O quê? Putz. Eu coloquei, eu tava copiando, só que aí se repetiu e eu coloquei. A colonização teve início. Ah, tá. Então vamos Teve lá. início A colonização teve início em 1530, em 1530. vírgula. Pronto. A partir daí, A partir daí, os portugueses tentaram escravizar os nativos. portugueses Tentaram escravizar os nativos. tentaram escravizar os nativos. Ah, Vírgula. O que deu errado. deu errado. Vírgula. Daí a coroa portuguesa começou a incentivar o tráfico negreiro para o Brasil. Vou explicar isso agora. Você explicou isso em história. Daí a coroa portuguesa Começou a incentivar o tráfico negreiro. começou a incentivar O tráfico o tráfico negreiro negreiro. para o Brasil. Então, ponto. Ponto final. Aí, por que eu estou falando isso, pessoal? Quando os portugueses aqui chegaram, lá em 1500 até 1530, os portugueses não estavam nem aí para o território brasileiro. Eles vinham, trocavam espelhos, trocavam pentes por essa madeira que vocês conhecem como pau-brasil. Os portugueses vendiam na Europa a um preço alto e ganhavam muito. A partir do momento que os franceses ocuparam o território aqui no Rio de Janeiro, os portugueses vieram e expulsaram os franceses. Eles começaram a levar a sério. Eles começaram, e também pelo declínio do valor dos produtos vindos das Índias, né? Eles começaram a querer ocupar, eles, no caso, os portugueses, começaram a querer ocupar todo o território brasileiro. Então, a partir de 1530, os portugueses, já em 1532, eles vieram e fincaram bandeira aqui no Brasil. O que é isso? Eles vieram e criaram a primeira vila em território brasileiro, lá em São Vicente, litoral de São Paulo. O que começou a acontecer? Quando houve a divisão das capitanias hereditárias, que a gente estava conversando na primeira aula de hoje,
inicialmente, a tentativa foi de escravizar os nativos. Só que os nativos brasileiros não estavam acostumados a trabalhar tanto assim. Eles estavam acostumados a trabalhar o suficiente para poder sobreviver. De Tipo, plantar. matou um, matei a anta, vou levar e vou comer. Não, Isso. matar 20. Isso, exatamente. Pô, me matou? E aí, pessoal, além disso, também tem a agricultura. Então, os nativos, por não estarem acostumados a viverem trabalhando de forma intensa, eles fugiam. E aí, nessas fugas, muitos nativos foram mortos. Além do mais, os nativos que não eram mortos conseguiam fugir para dentro da mata. Então, os portugueses, junto com os donatários, eles não conseguiram explorar essa mão de obra nativa. O que começa a acontecer a partir daí, então? Muita gente pensa, e eu quando era aluno pensava também, que a escravidão começou nesse período. Mas, na verdade, a escravidão sempre existiu. Tanto é verdade que no continente africano, os historiadores eles têm registro de que desde que o homem apareceu, já existia a escravidão. Por quê? As tribos mais fortes, no caso lá no continente africano, como também na América Espanhola, a gente estudou isso lá com os astecas, com os incas e com os maias. Quando venciam combate, faziam prisioneiros de guerra. Exatamente. E no continente africano isso já acontecia há muito tempo. Alguns séculos atrás, antes da colonização do Brasil, os árabes já iam no continente africano no século V, século VI, por exemplo, para poder pegar escravo. Então, isso já é muito antigo. E aí os portugueses também se aproveitaram. Eles foram até o continente africano, compraram escravos para poder trazer para o Brasil. Ah, Ronaldo, então foram os portugueses que começaram com a escravidão? Não. Não. O que eu quero que vocês Foram entendam... os próprios africanos. Sim. O que eu quero que vocês entendam é que a escravidão ela já existe desde sempre. Só que o que a maioria dos historiadores defendem é que essa escravidão dentro do continente africano, entre aspas, era legal. Por que legal? Legal que eu estou falando perante a lei, tá, gente? Legal por quê? Porque isso era cultural lá para eles. Fazia parte da cultura. Era normal, já estavam acostumados. Do mesmo jeito que os gregos também viviam com seus escravos. Tá? É, igual a filosofia que você estava falando sobre felicidade. Isso aí. Exatamente. Então, pessoal, é só para vocês entenderem... Dá aula de segunda, né? À tarde. Oi? Tu dá aula segunda à tarde para nós, né? De filosofia, sim. Mas aí é pelo Zoom também? Zoom também. Que horas? Que horas? Segunda-feira? É. Uhum. Sétimo ano é de 1h50 até 2h30. Só que eu tô gravando as aulas e deixo o link para vocês poderem assistir. E tô mandando o link para vocês. Aham. Tá? Sim. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não. E aí, por que os escravos foram trazidos para o Brasil? Primeiro, para poderem trabalhar e fazer o serviço pesado nas capitanias hereditárias. Serviço de plantio, serviço de colheita. E, além do mais, os escravos também serviam como proteção para o território. Porque a coroa portuguesa pensava que quanto mais escravos tivessem na colônia, mais protegido nós estaríamos contra as invasões. Porque esses escravos sempre obedeceriam aos seus senhores. Deu para entender? Sim. Alguma dúvida? Não. Então, pessoal, se vocês não têm dúvida, a aula rendeu muito hoje, por causa disso eu vou liberar vocês. Tá bom? A aula de filosofia até que horas mesmo? Segunda? De 1h50 até 2h30. Tá. Valeu? Valeu. Pessoal, bom final de semana, bom descanso. Segunda-feira nos vemos novamente. Tchau. Tchau.